Caros irmãos e irmãs em Cristo, saudações fraternas. Nós iniciamos hoje mais uma semana dos nossos encontros de oração. É a nossa devocional, o momento de oração das nossas famílias, não é? Famílias aos pés do Senhor. E nós vamos começar cantando e louvando a Deus por suas maravilhosas promessas, falando sobre exatamente esse momento. Que preciosas são as horas na presença de Jesus. Vamos falar que é a Ele que nós nos dirigimos nesses tempos de aflição. Então vamos cantar o hino 128 dos nossos hinários, intitulado Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tenta dor chegar, quando tenta dor chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém, irmãos? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 124. Peço que você abra então a sua Bíblia aí. Nós estamos, como você sabe, estudando juntos os Salmos de Romagem. Os Salmos que eram cantados pelos judeus, pelo povo de Deus, nossos irmãos do passado, quando eles iam para Jerusalém, para as festas judaicas, que eram verdadeiras festas espirituais, cada um com significados muito profundos, não é? E eles iam então para o templo, e como Jerusalém ficava mais acima, eles iam subindo, iam em procissão, mas iam
em louvor e adoração. Iam engrandecendo o nome do Senhor, cantando salmos. E do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos aí os salmos conhecidos como salmos de romagem. Já estudamos alguns e hoje vamos ler e meditar no Salmo 124, ok? Peço que você acompanhe com atenção a leitura do texto sagrado, palavra de Deus para mim e para você. Diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Irmão e irmã, nós estamos diante de um salmo de gratidão a Deus. É curioso observar que Davi, que foi o autor desse salmo, ele escreveu esse salmo, que era um cântico, que era um hino, né? Ele escreveu depois de um grande livramento. Tudo indica que o contexto desse salmo está relatado no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, a partir do verso 17. E é muito interessante, irmãos, nós irmos lá para o pano de fundo histórico, não é? Porque Davi tinha sido, ou acabado de ser, ungido rei sobre todo o povo de Deus. Ele tinha 30 anos, e ele, então, agora ungido como rei, ele, diz o texto, ia crescendo em poder, ia crescendo cada vez mais no temor, quanto ao temor dos inimigos, não é? Porque, diz a Bíblia, o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Ouvindo isto, os filisteus, então, entraram em ebulição, por assim dizer, querendo alcançar, querendo prender, não é? O próprio Davi, como enxergando-o como um grande perigo em potencial. E aí, irmãos, é que nós vemos os grandes livramentos de Deus. Porque o texto fala que os filisteus vieram, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Diz aqui que Davi consultou ao Senhor, perguntando o que era para fazer. Deus lhe responde e ele derrota os filisteus. Mas os filisteus, não contentes, tornam a subir e vão ali para o mesmo lugar, o Vale dos Refaíns, e também Davi torna a fazer a mesma coisa. Ele consulta a Deus, e Deus lhe dá outras orientações. Não é para fazer mais a mesma coisa, faça isso, faça assim, e Davi obedece, e novamente Davi sai vitorioso. Ele fere os filisteus, diz o texto, desde Geba até chegar a Gezer, ou seja, uma derrota estupenda, por assim dizer. O que me chama a atenção aqui nesse contexto histórico, irmãos, é o fato de vermos aqui, por duas vezes, um inimigo teimoso, né? Duas vezes os filisteus se voltam contra Davi, contra os israelitas. Eles são derrotados a primeira vez. E é curioso como o texto fala, aliás, palavras do próprio Davi, que disse que foi o Senhor quem rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Muito interessante, né? E Davi, então, coloca como sendo uma vitória fragorosa, uma grande vitória ali. Mas esse inimigo teimoso retorna, como dissemos, e no mesmo lugar ele desafia Davi e os exércitos de Israel. Irmãos, o inimigo é teimoso, o inimigo não desiste, o inimigo das nossas almas também age desta forma. Agora, mais interessante que isso, é entendermos a ação de Davi, o servo do Senhor. O rei Davi, ele consulta a Deus por duas vezes.
O que nos dá a ideia, irmãos, de que além de um inimigo teimoso, nós temos aqui no texto um homem atento à voz de Deus. Ele consulta a Deus. Na primeira vez, Deus lhe responde dizendo assim: pode subir, porque certamente vou entregar os filisteus nas suas mãos. Na segunda vez, Deus responde de forma diferente: não subirás. Rodeia por detrás deles, ataca-os por defronte das amoreiras. Enfim, são estratégias diferentes para cada momento da vida do servo de Deus. Mas aqui, um homem que consultava a Deus, um homem atento à voz do Senhor. Esse é o contexto do Salmo 124. Portanto, tendo vivido essas experiências, Davi compõe esse cântico de gratidão a Deus, como nós falamos agora há pouco. E a mensagem desse salmo, irmãos, é uma mensagem maravilhosa. Logo de início, no verso 1, nós vemos Davi falando de Deus como sendo a única fonte de auxílio para o seu povo na hora difícil, na hora da aflição. Davi diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Deus como sendo a única fonte verdadeira de ajuda em tempos difíceis. Davi reconhece a diferença que Deus faz na sua vida, na vida do seu povo, e ele convida Israel a reconhecer isso também, ao dizer essas palavras: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E é interessante, irmãos, que nós vemos aqui duas coisas. Primeiro, nos primeiros versos, Davi mostra o que teria acontecido se Deus não estivesse com ele, com o seu povo. Você já se fez essa pergunta? Já que nós estamos aqui embrenhados em meio a esta crise toda, você já se fez a pergunta: se Deus não fosse conosco, se Deus não estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? É essa a pergunta de Davi: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E ele coloca aqui algumas figuras muito interessantes, né? Primeiro ele fala que nós cairíamos numa emboscada. O povo ali cairia numa tremenda emboscada. Ele disse que os homens teriam matado eles em uma grande cilada, né? Versos 2 e 3. Quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Ele com certeza está pensando no exército inimigo, no exército dos filisteus, na ira deles, na crueldade deles. E ele diz: olha, se Deus não fosse conosco, se Deus não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, não é? Nós cairíamos nessa emboscada e nessa cilada, na estratégia do inimigo. Pensando, irmãos, na nossa vida com Deus, nós podemos dizer que também somos, ainda hoje, alvos de ataques repentinos de Satanás, ciladas do inimigo das nossas almas, e ele que muitas vezes se utiliza até de pessoas ruins, de pessoas maldosas. Nós, diz o Novo Testamento, devemos vigiar e orar. Nós devemos vestir a armadura de Deus para que possamos estar firmes diante das ciladas do inimigo, não é? Ciladas aí, a ideia de estratégias muito bem formuladas pelo inimigo das nossas almas. Nós cantamos agora, irmãos, que Deus nos guarda na tentação, e é interessante que uma verdadeira tentação é a tentação da tribulação. Quando atribulados, nós somos tentados a duvidar daquilo que nós desde sempre confessamos, a abrir mão de nossos compromissos com Deus. E aqui essa figura é muito vívida para mim e para você, nesses tempos de aflição que estamos vivendo, que estamos passando. Se Deus não estiver conosco, nós cairíamos na emboscada de Satanás. Outra figura usada por Davi aqui é a figura de um verdadeiro dilúvio. Ele diz: olha, o que teria acontecido se Deus não estivesse conosco? Nós seríamos mortos por um verdadeiro dilúvio. Versos 4 e 5. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma.
O que eu vejo aqui, irmãos, é que ele não está falando apenas da sua vida humana, ele está falando da sua alma, ele está falando do seu ser como um todo, não é? O lado físico, sim, mas também o lado emocional, o lado espiritual, a sua alma, todo o seu ser. E a figura aqui é de uma enchente grandiosa, inesperada, um verdadeiro tsunami. Isso com certeza simboliza nas nossas vidas a ação do inimigo também, ou então a chegada do inesperado sobre a nossa vida. E ele fala: se Deus não fora conosco, o que teria acontecido? Nós teríamos sido levados por águas impetuosas. Depois, uma terceira figura usada por Davi aqui é a figura de uma fera selvagem, porque ele diz no verso 6: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Está ainda pensando nos inimigos, não é? Nos filisteus ali, e ele fala: olha, obrigado porque o Senhor não nos transformou numa presa, o Senhor não nos entregou como uma presa aos dentes desse inimigo que é cruel, que é como uma fera, um animal selvagem. É uma figura, irmãos, que ilustra a perseguição espiritual, que é muitas vezes representada pelo próprio Davi em outras partes por um leão. É interessante isso, irmãos. No Salmo 57, verso 4, Davi fala assim: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Então o inimigo para ele era como se fosse um leão, um animal selvagem. Irmãos, Satanás na Bíblia é comparado também a um leão que ruge, que anda em nosso derredor, pronto a nos atacar. De novo, cuidado com as tentações do sofrimento, que nos levam a abrir mão de coisas que nós já tínhamos muito arraigadas. Cuidado. Uma outra figura usada aqui por Davi no Salmo 124 é a de uma arapuca. Interessante. Uma arapuca escondida. Se Deus não estivesse conosco, ele diz, nós teríamos sido presos por armadilhas. Verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, ele diz, e nós nos vimos livres. É uma armadilha, não é? Uma arapuca é uma armadilha que tem ali uma isca. Os mais antigos sabem muito bem disso, talvez os mais novos não. Tem uma armadilha com uma isca que atrai e depois prende ali um animal, uma presa, por assim dizer. Deus não somente, reparem nisso, Deus não somente os livrou, mas Davi diz que ele também destruiu a armadilha, para que ela não pudesse ser mais usada. Não é essa a figura aqui? No verso 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Ou seja, a armadilha foi destruída, foi desfeita. Isso representa, irmãos, a nossa salvação em Cristo. A obra do nosso Redentor em nosso favor nos trouxe salvação, mas além disso, também destruiu todos os nossos inimigos. O pecado, a própria morte, o diabo, que é o nosso inimigo, inimigo das nossas almas. Então, são essas as figuras usadas aqui por Davi, quando ele começa a pensar o que teria acontecido conosco se Deus não estivesse ao nosso lado. Ele então fala: nós cairíamos numa emboscada, um dilúvio nos pegaria de surpresa, uma fera selvagem teria nos destroçado, uma armadilha, uma arapuca nos prenderia para sempre. Mas, irmãos, ele termina o Salmo, além de relembrar disso, de falar sobre, de usar essas figuras muito vívidas, como falamos, ele também proclama a Deus no final do Salmo como sendo o seu protetor. Deus, o seu protetor e o protetor do seu povo. Quando aqui no verso 8 ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Alguns detalhes aqui antes de encerrarmos. Primeiro, ele está citando a fonte de socorro. Ele fala em o nome do Senhor. Você sabe que o nome de Deus
é símbolo, é representação do ser de Deus. É a pessoa de Deus. Então, Deus, a própria pessoa dele, o próprio caráter dele, o seu poder, são a origem do auxílio e do socorro do povo de Deus. O nosso socorro está em o nome do Senhor, não é? E devemos pensar aqui, irmãos, lembrar aqui que o nosso socorro não vem de fontes humanas. O nosso socorro em todas e qualquer área das nossas vidas, na área financeira, o nosso socorro na área das autoridades do nosso país, o nosso socorro nessa questão da saúde, não está em fontes humanas, eu repito. É o que Davi está aqui querendo mostrar através do Salmo 124. Então desista de esperar no ser humano a solução. O nosso socorro está em o nome do Senhor. O segundo detalhe é a qualidade desse socorro. Ele fala, o socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Pense nisso. Por que é que ele qualifica o Senhor em quem ele vê o seu socorro? Ao citar o Senhor como Criador do céu e da terra. Irmãos, ele está querendo nos dizer algumas coisas. Talvez a maior delas é que o mesmo poder criador é o poder que nos socorre no dia a dia. E pense como é que foi e como é que é o poder de Deus que foi suficiente para criar todas as coisas, não é? No princípio criou Deus todas as coisas. E ele criou, você se lembra? Do nada. Do nada Deus fez tudo. A própria natureza tão celebrada, não é? Tão proclamada em verso e prosa, como sendo a mãe natureza, falamos disso há alguns dias. Ela foi alvo da criação de Deus, foi fruto da criação de Deus. É esse poder que agora Davi está citando aqui, quando ele fala do socorro que está em Deus, o socorro que está no nome do Senhor. Repito, o mesmo poder criador é o poder que nos socorre diariamente. Mas por fim, para encerrarmos aqui as nossas considerações hoje, sobre o Salmo 124, ele fala da apropriação do socorro. Ele diz, o nosso socorro. Ele não fala o meu socorro. Isso é sugestivo. O nosso socorro está em o nome do Senhor. É uma apropriação coletiva. Ou seja, todo o povo de Deus recebe o seu auxílio. Deus é o nosso Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso socorro. Então eu posso contar com esse poder do Senhor diariamente me socorrendo, mas você também pode contar com esse poder do Senhor auxiliando, te escorando, te orientando, te conduzindo em tempos de aflição. Glória a Deus, porque Davi enxergou isso. Glória a Deus, porque ele mesmo agora nos abre os olhos para entender que ele nos livra, ele nos protege. O nosso socorro está no nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez com muita alegria, nós abrimos a Tua palavra e a examinamos, ó Deus, extraindo dela lições preciosas, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, estar no meio desta crise e ser conduzidos, ó Pai, pelas notícias ruins e ser conduzidos, ó Deus, pela esperança e expectativa humana, em soluções humanas. Nós, ó Deus, queremos dizer com voz alta que o nosso socorro está em Ti. E obrigado, ó Deus, porque como salmista nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como salmista nós podemos dizer que se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, não fosse o Senhor conosco, ai de nós. Israel, que o diga, o povo do Senhor, que somos nós hoje, que o diga. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor está ao nosso lado. Obrigado. Nós oramos reconhecendo isso com alegria e com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos orar agora com os nossos queridos, com as nossas famílias. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.